Diga-se comigo: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Então eu quero falar com você sobre 7 porquês, do porquê Ele vive, faz tanta diferença em nossas vidas, tanta diferença na nossa caminhada com Deus. O quanto é importante nós entendermos que a sua morte e ressurreição trouxe para nós uma outra dimensão, uma outra maneira de viver, de pensar. Então eu quero que você acompanhe comigo no seu informativo. Alguém porventura ficou sem informativo? Se alguém estiver sem, levante sua mão que a equipe leva para você, para que você possa acompanhar. Algumas pessoas estão sem, e nós possamos juntos meditar na palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque Ele vive. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 6, tem um versículo muito forte, de um momento extraordinário, e diz assim a palavra de Deus: Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que Ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Você pode falar comigo: Ele não está aqui, ressuscitou. Fala para o seu irmão assim agora, olha para ele e fala assim: ó, lembre-se do que Jesus disse. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, aqui nós estamos pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, para podermos ministrar a tua palavra, para ouvirmos a tua doce voz, para crescermos em ti e desfrutarmos de todas as conquistas, todas as promessas que nos são, Pai, asseguradas através da cruz do Calvário. Ó Jesus, me faltam até palavras para expressar, ó Pai, a tamanha gratidão por tão amor, ó Pai, entregue, derramado naquela cruz para nos salvar, para me salvar. Ó Senhor, o que seria desta igreja, o que seria da minha família, o que seria de nós, se não fosse, ó Pai, a tua mão, se não fosse o teu favor, se não fosse, ó Pai, a tua obra na cruz. Senhor, fala conosco, nesses próximos poucos minutos, que temos este culto para Ti, queremos ouvir a Tua voz, que nada, Pai, venha ter poder de atrapalhar o nosso entendimento, e principalmente, ó Pai, a revelação da Tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir Jesus, é a palavra de Deus, que é vida para toda a vida, aleluia, porque Ele vive. Essa passagem de Lucas nos remete do momento em que foram atrás de Jesus, e não encontraram no túmulo. Ele já estava vivo, ressuscitado, e muitos se esqueceram que Ele havia dito: é necessário que o Filho do Homem seja entregue, seja morto, e ao terceiro dia Ele venha ressuscitar. Nós temos a tendência de esquecer das promessas, das palavras do que o Senhor diz, esquecer do que a palavra de Deus nos diz a respeito da nossa vida presente e da vida futura. Porque se a vida resumisse apenas a viver aqui na terra, ou a viver apenas 80, 90, 100 anos, alguns mais, outros menos, seria muito pequeno. O ser humano é muito complexo na sua criação. O ser humano se estuda a si mesmo até hoje, e tantas enfermidades e tantas coisas que ainda o ser humano não conseguiu desvendar, não conseguiu descobrir, não conseguiu compreender, porque nós somos a imagem e semelhança de um Deus poderoso, grande, Criador dos céus e da terra. E eu quero afirmar a você e lembrar a você que o nosso Deus não pode ser limitado a um Deus evangélico. Nosso Deus não pode ser limitado a uma bandeira do cristianismo religioso ou político. O nosso Deus não pode ser limitado à nossa religiosidade. Ele é maior do que tudo isso. Ele é maior do que a ICB. Ele é maior do que qualquer igreja no quesito denominação, do que a religião. Ele é maior do que aquilo que nós chamamos de
crente, cristão, o evangelho. Deus é muito maior do que tudo isso que nós conotamos ou colocamos como nomes ou títulos. Ele é Criador, Ele é santo, Ele é poderoso, e não há outro, não há ninguém que esteja acima do nosso Deus. Diga amém. Então, os pensamentos do Senhor são insondáveis, não são iguais aos nossos. Ele é poderoso e Ele choca o mundo. Nós sabemos que o que mais aflige o ser humano, desde quando o homem caiu e pecou, é a morte. A morte é algo que incomoda o ser humano. Nós não conseguimos entendê-la, porque ela veio como consequência do pecado. Em Romanos 6, se eu não me engano, Romanos 6, 33 ou 23, e também em Romanos 3, são dois capítulos e versículos parecidos que dizem o mesmo assunto. E ele já fala que o salário do pecado é a morte. Porém, o dom de Deus gratuito é a vida eterna. E também fala em Romanos, esses versículos, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então o pecado, quando entrou na nossa vida, gente, entrou no mundo, entrou na criação de Deus, no homem, ele trouxe destruição, trouxe devastação, trouxe dor, sofrimento. Eu dizia aqui no domingo passado, nós falamos sobre legado, em que o Senhor fechou uma porta de salvação. Quando Noé entrou na arca, a Bíblia fala que Deus fechou a porta e ninguém mais pôde abrir, e somente a família de Noé foi salva. E quando Jesus vem à cruz, uma porta novamente é aberta, e essa porta que ele abre na cruz, ninguém mais pode fechar, e todo aquele que vai até Jesus é salvo. Diga amém. Então isso é maravilhoso. O próprio Deus fechou a porta e depois abriu novamente, através da obra de Jesus, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas nesse meio tempo nós ficamos num dilema. Nós estamos muitas vezes falando, como Paulo disse, fazendo o que nós não queríamos fazer, tendo atitudes que nós não gostaríamos, lutando contra a carne, contra o pecado, constantemente. Todos os dias nós lutamos contra o pecado, contra nossos maus hábitos, as nossas falhas e fraquezas. Então, o mundo, as pessoas no mundo não conseguem viver em paz. Você não consegue ter plena paz se você não estiver em Cristo. Você não consegue viver uma vida plena se você não estiver em Cristo. Porque este mundo de horror e de pecado se tornou insuportável. A igreja, quando se reúne, ela é um pedacinho do céu. Um pedacinho do céu que torna um pouquinho suportável a nossa jornada aqui. Então é muito importante que você entenda que a morte de Jesus foi um plano extraordinário que resgatou a nossa visão, a nossa esperança, que nos trouxe uma nova motivação. E ele chocou o mundo, porque muitos dos seus discípulos e muitos religiosos achavam que o seu Messias, achavam que Jesus viria com espada na mão, montado numa cavalaria, com uma grande equipe, um grande exército, e tomaria o reinado, o império de Roma, tomaria os reis daquele tempo e iria governar. Só que eles encontram um rei que vem e morre numa cruz. Aquilo ficou confuso. Mas por quê? Eu volto a Romanos. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A Bíblia fala: o salário do pecado é a morte. Lá no jardim, o Senhor disse: não toque, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você vai limitar, você vai passar a conhecer, a entender, como nós, o bem e o mal, e a morte eterna terá direito em vocês. E a morte entrou quando o homem pecou contra Deus. Então o pecado entrou pelo Adão.
o Adão imperfeito, o Adão que tinha escolha de caminhar com Deus e acabou escolhendo caminhar nas trevas. Através de Adão, o pecado entrou. E eu quero só fazer uma observação para você entender, antes de nós entrarmos aqui ponto a ponto. Você já observou que uma criança, você não precisa ensinar para ela as coisas erradas? Sim ou não? Quem tem filho e sobrinha aí, ou neto, fala amém. Você precisa ensinar o seu filho a fazer coisa errada? Quem ensina para ele? Fala comigo, o pecado. Fala comigo, o pecado. O pecado que habita no ser humano desde do seu nascimento. Nós herdamos de Adão o pecado. Pastor, mas Adão, mas não mudou a história, não é, reiniciou o processo. A Bíblia fala que Noé, quando terminou todo o processo que ele era agricultor, ele foi e plantou uma vinha. O que ele fez? Ele bebeu, e bebeu até ficar bêbado. Ali prova que, mais uma vez, o ser humano continua sendo falho, continua sendo fraco, e o plano de Deus não foi imperfeito, não falhou, mas era necessário que Cristo fosse à cruz. E da mesma forma que através de um homem o pecado entrou, de um homem o pecado poderia sair. O Cordeiro Santo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, aquele que já era, lá em Apocalipse diz, antes da fundação do mundo, ele foi até a cruz, e ali todo aquele que se entrega, que confia, que se lança nele, pode achar perdão dos seus pecados, porque todos os pecados da humanidade vieram sobre os seus ombros. Você entende o que nós estamos conversando aqui nessa noite? Diga amém. Você consegue compreender o que aconteceu e todo o processo até chegarmos aos dias de hoje? Se você está vivo, se você tem oportunidade hoje, é porque Jesus morreu e também porque Ele ressuscitou. Então eu quero que você, junto comigo, acompanhe e entenda de alguns porquês fundamentais. Porque Ele vive, nós podemos desfrutar de algumas coisas extraordinárias, que se Ele não vive, se Ele não tivesse sido ressuscitado, não tivesse ido à cruz, nós jamais iríamos desfrutar desses benefícios, ou talvez sequer estaríamos vivos ou estaríamos aqui, porque continuamos a pecar, continuamos a falhar, mas a graça de Deus está em plena atividade. Diga amém. Fala para o seu irmão assim: a graça de Deus está em plena atividade. Eu quero que você venha comigo, porque Ele vive, nós podemos viver e desfrutar de muitos benefícios. Primeiro, porque Ele vive, nós temos vitória sobre a morte. Aleluia. 1 Coríntios 15, versos 54 ao 57, diz assim o texto: tragada foi a morte pela vida. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, porque Jesus vive, nós temos a vitória sobre a morte. A Bíblia fala que o Senhor declarou, quando Ele foi ressuscitar Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É muito importante você entender. Se você está em Cristo, se você crê que Ele vive, se você recebe Jesus como seu Salvador, você também tem vitória sobre a morte. O que é aguilhão, pastor? O que é essa palavra aguilhão? Eu usei essa versão mais tradicional porque ela é muito forte. É o ferro, é o ferrão do pecado que entra e mata a gente, que acaba com a gente. Todos nós estávamos condenados à morte eterna, à perdição. Mas aí Jesus vem na cruz e entra na nossa frente. Fala para o seu irmão: Jesus entrou na sua frente. Sabe alguém que vai tomar um tiro, e aí alguém pula na frente e fala: não,
e você sair ileso. Jesus entrou na nossa frente e não permitiu que nós fôssemos à cruz ou fôssemos mortos eternamente. E porque Ele vive, nós também podemos vencer a morte. Mas pastor, alguém vai morrer e aí? Não, a Bíblia fala que quando nós cremos que Ele é a ressurreição e a vida, mesmo que você morra humanamente, você passa para uma vida plena e eterna no Senhor. Diga amém. Isso não era possível, isso não estava ao nosso alcance, mas Jesus tornou possível. E o texto diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos um tempo hoje em que as pessoas estão pensando muito na terra, estão pensando muito naquilo que se pode ver, estão achando que ter vitória é ter conquistas humanas e terrenas. Tem pessoas que ainda confundem, eu falo cristão, ou alguém que conhece pelo menos um pouco a palavra, que alguém de sucesso é alguém que conquistou muitas coisas nessa vida. Uma pessoa de sucesso é uma pessoa que desbravou, empreendeu e prosperou muito nessa vida. Só que uma pessoa de sucesso, uma pessoa vitoriosa, é a pessoa que é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Essa pessoa tem uma vitória muito grande, porque ela estava condenada, havia uma sentença sobre ela, e quando eu recebo Jesus como meu Salvador, eu estou sendo livre de uma sentença eterna sobre a minha vida. Então nós precisamos ser gratos a Deus e compreender a dimensão do porquê Ele vive. Eu posso ter vitória. Fala para o seu irmão com amor, diga assim para ele: porque Jesus vive, você tem vitória. Diga para ele. É por isso que Jesus disse uma coisa em João 16:33 que eu acho muito lindo. Ele disse: no mundo vocês terão aflições. Quem tem aflição aqui fala amém. Tem pouca ou tem muita? Está sobrando? Quem emprestar, compartilhar, financiar, dar para alguém, né? Tem bastante aflição. O que nós mais temos são aflições. No mundo tereis aflições, e são muitas. E Jesus sabia, porque Ele viveu aqui. Ele sentiu fome, Ele sentiu dor, cansaço, fadiga, ao ponto de dizer: Pai, se for possível, afaste de mim este cálice, porque eu acho que eu não vou aguentar. Ele sentiu tudo o que você sentiu e você sente, mas Ele disse: tem de bom ânimo. Tem de o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o que Ele diz para mim e para você é: se você estiver em mim e crer na minha ressurreição, você também vai poder vencer o mundo. Às vezes, eu falava até terça-feira isso aqui na reunião de crescimento espiritual, parece que não vai dar, parece que vai ficar difícil ao extremo, que nós não vamos conseguir. São tantas aflições, tantas dores, tanto choro, tanta lágrima. Mas quando eu olho para a cruz, quando eu olho para a cruz vazia, eu lembro: Ele venceu. E se Ele venceu, nele eu também sou mais do que vencedor. Entenda, porque Ele vive, você tem vitória sobre a morte. Não pense que você, quando morrer fisicamente, acabou para você. Se você está em Jesus, quando você morre, é aí que a vida verdadeira começa. E nós oramos até muito além, com uma fé muito grande, que Jesus volte, e você talvez nem chegue a experimentar a morte física, mas seja arrebatado. Diga amém. Que nós possamos ter esta fé na ressurreição de Jesus e da volta dele para buscar a sua igreja, porque Ele vive, sabemos que Ele intercede por nós. Porque Ele vive, sabemos que Ele intercede por nós. Olha o que diz em Romanos 8:33 e 34. Quem atentará à acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará?
É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Você consegue imaginar a sua situação? Você consegue imaginar você num trabalho, você num relacionamento com problemas, que ainda existe amor, mas está com problemas, com dificuldade? Você consegue imaginar a sua vida diante de um juiz, diante de uma causa, e você não tem ninguém para interceder por você? Você não tem ninguém para interceder ao seu favor, com um olhar de misericórdia e não de acusação? É tão difícil. Nós sabemos que até para arrumar emprego hoje, precisamos de alguém que interceda por nós, que nos indique, que nos ajude. E é tão difícil não ter quem interceda por nós. A nossa vida antes da morte de Jesus estava sem intercessão misericordiosa, sem alguém que intercedesse por nós com a compaixão, com amor. Mas Deus é amor, pastor, sim, e por isso que Ele enviou Jesus, porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus vai até a cruz, e Ele ressuscitou, e Ele está ao lado, à direita do Pai, e Ele intercede por nós. Diga amém, querido. Fala para o seu irmão assim: nas horas mais difíceis da sua vida, porque Ele vive, Ele intercede por você. Quantos creem? Diga amém. Ele intercede neste exato momento. Jesus intercede por todos nós. É tão gostoso saber dessas verdades e vivê-las, porque aquele que crê que Jesus ressuscitou também recebe dessa intercessão que traz vida abundante, nos traz proteção, nos traz misericórdia, favor, graça. Porque Ele vive, sabemos que temos um advogado junto ao Pai. 1 João capítulo 2, verso 1 e 2, olha o que diz o texto: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Porque Ele vive, nós temos um advogado. Pastor, qual a diferença do advogado para o intercessor? O intercessor, ele se põe no lugar. Humanamente falando, um advogado, ele pega uma causa e ele vai até o fim, baseado nas leis, nas brechas das leis, naquilo que a lei libera, permite, ou tem brecha para ele trabalhar, mas muito pouco se põe no lugar. Jesus, Ele é aquele advogado que briga por nós, e aquele intercessor que se compadece, até chora por nós. Como é gostoso saber que nós temos um intercessor que se compadece, põe no lugar, e um advogado que até vai lá, não, e procura nas leis, procura as brechas nas leis, e vai lutar, porque Ele nos ama, e Ele é um noivo que quer casar com esta igreja. Diga amém. Ele quer casar com esta igreja, mas Ele está preparando ela, porque Ele não vai casar com uma igreja suja. Por isso a graça está disponível, por isso a misericórdia e o perdão dos pecados estão disponíveis para aquele que se arrepende. Então nós temos um advogado. Pastor, eu até ontem eu estava indo bem com Deus, mas eu pequei, eu fiz uma besteira, eu falei uma besteira, eu fiz algo que entristeceu minha esposa, meu marido, meus filhos, o meu patrão. Eu fiz algo muito ruim, e eu estou me sentindo acusado, me sinto muito mal. Eu lamento de dizer, humanamente falando, este não foi o seu último pecado ainda. Você ainda vai pecar muito, você ainda vai errar muito, você ainda vai cometer muitas falhas. Nós oramos e buscamos para que isso não aconteça. E a grande questão aqui não é ter uma vida de pecado, não é pecar e falar, ai Deus perdoa. O pecado tem que ser um acidente, não pode ser uma constante, não pode ser algo comum. Fala com o seu irmão, o pecado tem que ser acidente. Você não pode ser um cristão que está andando e vê um buraco na rua e fala, ai, eu vou ter que cair no buraco.
Você precisa aprender a fugir, a sair, a evitar o mal. Mas, se você pecar, não se desespere. Eu fico lembrando de Judas. Judas pecou. É claro que havia sido profetizado a respeito dele, mas o livre-arbítrio estava em jogo, estava funcionando e está até hoje. E quando ele percebeu o que ele fez com Jesus, ele é cometido de um remorso, de uma angústia muito grande. E nós conhecemos o texto. Ele corre, ele vai e se mata. O diabo tem usado essa ferramenta, essa estratégia para ceifar muitas vidas. Você pecou, você falhou, não tem mais jeito para você, não tem mais saída. A saída sua agora é se matar, é morrer, é você tirar a sua vida, é você se punir. E aí o diabo convence muitas pessoas que se ele se matar, se ele se punir, ele vai estar fazendo algo muito bom, e aí alguma coisa muito boa vai acontecer, porque ele se se puniu. E não é isso, nós não somos salvos por A ou mais B, mas é pela graça de Deus, pois vocês são salvos pela graça de Deus, e isso não vem de vocês, mas é dom de Deus. Então, se Judas tivesse voltado para Jesus: Jesus, eu pequei contra o Senhor, eu falhei, eu fiz uma besteira, me perdoa. Eu te pergunto, será que Jesus não teria perdoado Judas? Será que ele não teria tido misericórdia de Judas? Nós temos um advogado. Jesus é intercessor, é advogado, junto ao Pai. Filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, lembre-se, você tem um advogado junto ao Pai. Fale com Jesus, se arrependa dos seus pecados, peça perdão a Ele, diga para Ele: Senhor, me dá mais uma chance. Eu quero te servir com amor, com excelência, eu quero te amar com a minha própria vida. Então você passa a compreender que a vida dele é fundamental para que você continue tendo vida. A ressurreição de Jesus é fundamental para que eu tenha esse advogado, porque eu vou falhar, eu vou errar. Então ninguém consegue ser salvo, não. É a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E quando eu me arrependo, eu clamo ao advogado, eu encontro misericórdia. A Bíblia diz que o Senhor não resiste um coração contrito e quebrantado, e este coração Ele não rejeitará. Quando nós nos direcionamos, nos lançamos aos pés de Jesus, com o coração contrito e quebrantado, o Senhor aceita, diga amém, porque Ele é misericordioso. Então não viva na lama. O cristão não tem por que viver na lama do pecado, não tem por que viver se definhando, se afogando nas acusações de Satanás. Ei, confesse os seus pecados, cale a boca de Satanás, pise na cabeça dele, porque o Jesus, o Senhor que nós amamos, vive para todo sempre, e Ele é o nosso advogado. Não seja escravo do diabo. Lembre-se, o Senhor vive, e eu não vou ficar preso ao pecado. Se pecar, lembre-se, você tem um advogado, porque Ele vive. Podemos ter a certeza da filiação divina. Abba, Pai. Fala comigo: Abba, Pai. Romanos 8,15 diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai, intimidade. Pai, Filho, intimidade com Deus. Quando você não se sente filho de Deus, a acusação sempre vai fazer parte da sua vida. Quando você se sente órfão de Deus, do amor de Deus, você sempre vai se sentir acusado. Aquelas pessoas falam assim: não, o que eu fiz, pastor, não tem jeito, Deus não vai perdoar, eu não posso. Você não crê na ressurreição de Jesus. Se você é uma pessoa que fica assim: não, o que eu fiz não tem perdão, e você fica tentando se machucar, se punir, você não crê na ressurreição, você não está vivendo a ressurreição, você não tem se comportado como filho. Olha o que diz em João capítulo 1, verso 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
Eu quero perguntar nessa noite: você crê que Jesus morreu na cruz para te salvar? Quantos aqui nessa noite creem que Jesus morreu na cruz para te salvar? Diga amém. Ele morreu naquela cruz por mim e por você. E se tivesse só você, só eu na terra, Ele teria morrido por você, por mim, por duas, por três, por quatro. Entenda uma coisa: enquanto você não reconhece Jesus como Salvador, como Filho, você se sente estranho, você fica atemorizado, você tem um Deus como um carrasco, como alguém que quer matar, quer destruir, quer te penalizar. Mas quando você assume a postura de filho e você crê, acontece o que aconteceu com o filho pródigo. Ele saiu de casa, gastou tudo que o pai tinha, ele ficou na pior, e ele chegou ao extremo, ao ponto de desejar comer a comida dos porcos, e ele ficou assim: mas eu voltar para casa, o meu pai vai brigar comigo, o meu pai vai falar mal de mim, ele vai ficar bravo comigo, ele vai me bater, vai me prender, sei lá. Os pensamentos humanos e carnais poderiam levá-lo a ficar no orgulho, no conflito, e não voltar para casa. Mas aí ele lembrou de uma coisa. Fala comigo: o filho pródigo se lembrou que ele era filho. Fala para o seu irmão assim: ó, eu quero te lembrar nessa noite, você é filho de Deus. Aleluia. Quantos filhos estão aqui? Quantos filhos e filhas estão aqui? Aleluia. Então ele lembrou e falou: pera lá, eu vou voltar para casa, eu vou voltar, porque se meus empregados comem melhor do que eu vou voltar para casa e dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra ti, receba-me de volta, pelo menos como um dos seus empregados. E quando ele chega em casa arrependido, falando com seu pai, o pai, a Bíblia fala que o avistou de longe e já correu para abraçá-lo, beijá-lo. Fala comigo assim, ó: Deus é pai. Nós às vezes tratamos Deus como um carrasco, como alguém que quer nos prejudicar, como alguém que está torcendo para a gente pecar. Ei, escute uma coisa que eu vou te dizer: Deus não está torcendo para você pecar, Deus não está torcendo para você errar, para Ele achar um motivo para te punir. Deus está torcendo para você acertar, para você ser amado, para você se arrepender, para você se perdoar e voltar para os braços dEle e dizer: pai, eu estou aqui porque eu sou teu filho, eu pequei, pai, mas me recebe. E a Bíblia fala que como o pai do filho pródigo estava lá de braços abertos. Filho, fala comigo: todos, diga, todos que o receberem terão direito de serem chamados filhos de Deus. Aleluia. Quinta razão, porque Ele vive, recebemos o Espírito Santo de Cristo, o Consolador. João 16, verso 7 diz: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Romanos 8,14 diz: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Uma coisa maravilhosa que aconteceu quando Jesus subiu até o céu foi quando Ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo, esta pessoa amiga, que consola, que nos auxilia. Quantos aqui creem na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo? Diga amém. O Espírito Santo faz um trabalho extraordinário e fundamental, que só foi possível porque Jesus ressuscitou, subiu ao céu e enviou o seu Santo Espírito. Porque Ele vive, eu tenho Consolador. Porque Ele vive, eu tenho Auxiliador. Porque Ele vive, eu tenho aquele que me guia, me direciona nas minhas decisões. Porque Ele vive, eu posso viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. É muito diferente. Antes os discípulos tinham Jesus assim, um do lado do outro, caminhando junto. Quando Jesus sobe aos céus, agora Jesus, através do Espírito Santo, entra dentro dos discípulos, e agora eles passam a experimentar tudo aquilo que Jesus sentia enquanto estava na terra.
Foi necessário, é necessário, ainda é necessário que eu e você venhamos desfrutar do Espírito Santo. Se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, você precisa receber o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não crê na morte e na ressurreição de Jesus, você não crê que Ele subiu aos céus. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, como João disse, eu batizo com água, mas aquele que vem após mim, este vos batizará com fogo. É muito importante que o cristão seja batizado com fogo, porque o Espírito Santo, ele vai queimar aquilo que é ruim na nossa carne, ele vai trazer equilíbrio, ele vai ajustar a nossa vida, para que nós venhamos cada vez mais ser preparados para morar com Ele eternamente. O trabalho do Espírito Santo é fundamental, e nós só podemos desfrutar dele, porque Jesus vive. Porque Ele vive, eu posso receber o Consolador. Porque Ele vive, agora temos e vivemos pela esperança. 1 Pedro capítulo 1 verso 3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma vida viva, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Preste atenção numa coisa: se nós não cremos na ressurreição, nós vivemos uma vida sem esperança. E uma pessoa sem esperança vive ansiosa, vive na ansiedade, ela vive na agonia, porque ela está sempre preocupada com o amanhã, ela está sempre preocupada com o que vai ser da sua vida, ela está sempre preocupada com o que pode vir a acontecer. Mas quem crê que Jesus ressuscitou, pode fazer o que nós fazemos e cantamos aqui: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Não tem ansiedade, temor não, mas eu pensei, que a minha vida está nas mãos do meu que vive. Como que você vai viver ansioso, se você sabe que você é mais importante do que o passarinho, do que a flor do campo? É interessante que o passarinho não sabe se vai ter comida no dia, mas como que ele acorda? Como que ele acorda? Cantando. Ele não sabe se vai encontrar comida naquele dia, mas ele acorda cantando, porque ele sabe que Deus cuida dele. E aí no final do dia, ele vai dormir fazendo como que vai dormir? Cantando. Ele vai dormir cantando, porque ele sabe que Deus deu tudo o que ele precisava para aquele dia. E amanhã, no outro dia, ele vai acordar de novo cantando, porque ele sabe que Deus cuida dele. Ei, se até o passarinho sabe, por que eu e você não sabemos? Por que ficamos ansiosos e duvidando de Deus? Será que eu vou ter o que comer? Será que eu vou ter o que beber? E o Senhor disse: não se preocupe com essas coisas, porque vocês valem mais do que a erva do campo, do que os passarinhos. Vocês são a minha imagem e semelhança. Para de se preocupar com isso. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Diga aleluia. É muito importante viver na esperança, porque você sai rapidamente da ansiedade, e você passa a viver na paz, você passa a viver na calmaria. E por último, porque Ele vive, temos a certeza de uma vida abundante nos céus. Porque Ele vive, temos a certeza de uma vida abundante nos céus. Apocalipse capítulo 7, versos 16 e 17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor nenhum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida. E Deus, aleluia, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Fala comigo: toda lágrima será enxugada. O mundo que nós vivemos é de fato muito difícil, mas quando eu creio que Ele vive, quando eu vivo ressurreição,
Quando eu olho para a cruz, eu olho para Jesus, eu me lembro, toda dor, todo sofrimento vai acabar. Vai acabar, não será eterno. O sofrimento não será eterno para aquele que está em Jesus. Então eu posso saber que o choro vai acabar. Esse dia, sábado agora, eu dizia para vocês, eu saí daqui muito arrasado, muito angustiado, muito triste. E eu pensava, meu Deus, por que ainda nós temos que viver coisas como essas? Por que nós temos que ainda sepultar crianças? Temos que ver casamentos serem desfeitos pela morte? Por que de repente um jovem sai pela rua e é atropelado ou bate o carro? Uma mãe perde o seu filho tão cedo? Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Porque tem pessoas que estão, ó Pai, no hospital agora, que estão, ó Pai, lutando pela vida, agonizando com remédios, com aplicações de remédios pesados. Por que tantas pessoas estão sofrendo, meu Deus? Ah, pastor, o pecado entrou, sim. Mas aí ontem eu saindo daqui, e aquela dor, aquela angústia, aquela tristeza, meu Deus, por que a gente sente tudo isso? Até quando, meu Deus? E Deus me fez lembrar exatamente esse texto. Calma, filho, todas as lágrimas em breve serão enxugadas, e não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais agonia, não haverá mais angústia. Novos céus, nova terra, nova vida em Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir Jesus essa noite. Aleluia, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Você pode ficar de pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Talvez você chegou aqui hoje, talvez angustiado, preocupado, ansioso. Eu quero lembrar você, meu irmão, receba esta palavra de ressurreição. Jesus vive. Todo sofrimento vai passar, toda dor vai passar. Ela não pode ser eterna, porque o nosso Redentor vive. Vamos essa noite assumir uma postura de quem crê que Jesus morreu pelos nossos pecados. A Bíblia fala que Ele levou sobre si as nossas dores. Ah, meu Deus, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ah, meu irmão, se você chora hoje, eu quero lembrar você, amanhã você vai sorrir. Eu vou falar de novo. Se você chora hoje, amanhã você vai sorrir, porque Ele vive. Se você tem sentido dores, e dores e mais dores na alma, no seu físico, eu quero lembrar que esta dor tem data marcada de encerramento, tem data marcada de término, porque não haverá mais dor, porque Ele vive, Ele vive. E porque Ele vive, eu posso crer, eu posso andar dia a dia, eu posso viver um dia de cada vez, eu posso contemplar cada momento, sabendo que Ele pode restaurar todas as coisas no céu e na terra. Nada é impossível, só porque Ele vive. Oh, aleluia, eu quero orar com você. Se você talvez estava sem esperança, renove a sua esperança hoje. Talvez você está como Jesus e muitos discípulos, a sua esperança, a sua alegria morreu na sexta-feira. Mas eu quero lembrar você que aquele que é seguidor de Jesus, ao terceiro dia pode festejar. É dia de ressurreição, aleluia. É dia de vida. Tragada foi a morte pela vida. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão, o seu poder de ferir? O meu Redentor vive, Ele é o Rei dos Reis, Ele está vivo, Ele está vivo. Eu quero convidar você a erguer as suas mãos, a fazer uma oração apaixonada, uma oração de quem crê que Jesus ressuscitou, de que Ele vive, e porque Ele vive nós podemos desfrutar de todos esses benefícios até a sua volta e a eternidade. Oh Espírito Santo, eu oro neste momento, Pai, com a Tua igreja. Eu oro pelos Teus filhos essa noite de Páscoa, de passagem da morte para a vida, de libertação, de ressurreição.
Se houver alguém que está morto, desistido nesta noite, triste, angustiado, sem esperança, que o poder, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, possa neste momento vivificar este coração, vivificar esta vida, vivificar, ó Pai, esta alma, em nome de Jesus. Receba a vida de Deus onde você está, receba a alegria de Deus onde você está, renove a sua esperança, o seu casamento, as suas finanças vão melhorar, vão mudar, vão acontecer para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque Ele vive, porque Ele vive, Deus está no controle, Ele é vivo. Oh Deus, eu oro, eu clamo, que o Senhor enxugará as lágrimas, não haverá mais dores, não haverá sofrimento, porque o Senhor ressuscitou. Que haja ressurreição, que nós possamos desfrutar e praticar e viver, Pai, cada porquê, porque o Senhor vive, nós podemos crer, ó Pai, no amanhã, podemos crer esta verdade da Tua palavra, Senhor. Restaura, Espírito Santo, cada família, a vida financeira, familiar, a saúde física, emocional, porque o Senhor vive, o Senhor está vivo. Nós declaramos isso, Pai. Eu abençoo, libero e profetizo sobre os teus filhos. Eu quero convidar você por mais alguns segundos, erguer a sua voz em oração. Sabe por quê? Porque o diabo quer calar o seu clamor, fazendo você pensar que você não pode viver ressurreição. Mas eu digo a você, em nome de Jesus, viva a ressurreição na sua vida, no seu ministério, no seu chamado, na sua família, nas suas finanças. Em nome de Jesus, que seja liberado nessa noite o poder da ressurreição.